Olá! Hoje eu tenho o prazer de receber a psicoterapeuta Márcia Lima, que atendeu o convite do meu amigo fotógrafo de Campo Grande, o Gilson Barbosa. Tudo bem, doutora Márcia? Tudo bem, é um prazer estar aqui e poder conversarmos um pouco aí sobre o ser humano, vamos dizer assim, né? Isso, porque a nossa conversa é muito importante. Como vocês já sabem, eu tenho usado a palavra para divulgar a agência de talentos mirins que o Gilson Barbosa tem já há algum tempo. E nessa agência, os pais têm algumas dúvidas, né? E como ele é um profissional que quer e sabe o que quer, na hora de fotografar, doutora Márcia, ele tem sentido muito que a criança, embora em casa ela seja uma criança falante, descontraída, na hora da fotografia, de fazer o book ou fazer algum trabalho da agência, a criança se fecha, os jovens também. Então, eu tenho, na sua profissão, né, de psicoterapeuta, qual que é o problema que a criança vai tendo, esse ligamento que ela não consegue ficar nem bem com a mãe e nem bem sem a mãe, não é verdade? É verdade. Realmente, é muito comum hoje acontecer esse funcionamento, vamos dizer assim, da criança, essa dinâmica interna dela, né? Vamos dizer. É importante que a criança tenha uma independência emocional do outro para que ela possa existir sem o outro. E às vezes é feito um vínculo aí afetivo com os pais, principalmente com a mãe, que seria o primeiro vínculo da criança, e ela fica dependendo emocionalmente do outro para existir. Quando você depende do outro para tudo, né, você se torna realmente muito inseguro. E essa insegurança interna leva ao medo. Entende? Aí, com o medo, eu não consigo desenvolver uma atividade com segurança, tranquilo. Então, vai afetar o emocional, eu vou ficar inseguro e eu não vou conseguir fazer. Olha que interessante, a palavra que a senhora usou, o medo, é alguma coisa que eu nunca pensei em relação ao problema da criança, mas na verdade é um medo mesmo. É o medo de fazer feio na frente da mãe, ou se a mãe não está, aquela insegurança que dá o medo do fotógrafo, de quem quer que seja. Então, esse medo que a mãe às vezes pode ser a responsável por esse temor que a criança acaba tendo longe ou perto dela? Na verdade, é assim, os pais, né, tanto a mãe quanto o pai, vai fazendo o vínculo afetivo por instinto e por amor, né? Porque nós da espécie humana, nós temos um instinto da procriação, vamos dizer assim, né? Então, você vai fazendo por instinto e por amor. E, às vezes, é óbvio que vão ter falhas, certo? Sim. Porque ninguém vai ser 100% em tudo o tempo todo. Verdade. Né? Então, existem falhas. Agora, existem falhas nessa relação que são boas e existem falhas que são ruins. Então, assim, se eu amo demais ao ponto de sufocar o outro, não vão ser falhas boas, vão ser falhas ruins. E aí a criança fica insegura. Ela não vai ter autoestima, não vai ter autossegurança para crescer e para fazer as coisas. É óbvio que você não pode, uma criança de 2 anos não vai ter o mesmo comportamento, não vai ter o mesmo de 4 e tal. Mas se você a permite crescer, o problema é ficar esticando isso. É verdade. E aí ela cresce cronologicamente, mas emocionalmente ela não cresce e fica insegura. Por isso, às vezes, uma criança até às vezes maior e fica insegura ao ponto de ficar tolhida na ação. Verdade. Agora, o que eu acho muito importante é tanto o Gilson quanto a Priscila, nessa agência, eles têm todo um cuidado para que não só a criança esteja lá para fazer algo futuramente artístico, mas também que ajude a criança numa vida futura, né? Então, nós já tivemos alguns entrevistados aqui e hoje nós temos algumas perguntas
de mães que estão com os filhos na agência e estão tendo essa dificuldade. Então, a primeira pergunta é pela mãe Grace Kelly. Vamos ouvir? Meu nome é Grace Mesa e eu gostaria de saber como superar os obstáculos do dia a dia sem perder o equilíbrio emocional. Eu acredito que o equilíbrio emocional é extremamente importante para tomarmos decisões em nossa vida, mas como manter este equilíbrio quando tudo parece que conspira contra os seus objetivos? Muito bem, Grace Kelly, entendi bem a sua pergunta. Na verdade, esse equilíbrio emocional que você coloca, para nós vai ser a questão da inteligência emocional, né? Nós temos diversos tipos de inteligência, mas vamos nos focar nesse momento na inteligência emocional. O que vem a ser isso? Como eu me relaciono comigo mesmo e como eu me relaciono com o outro. E isso que vai me dar o suporte ou a segurança, que nós estamos falando aí da criança, mas do adulto também, vamos dizer assim, de um bom relacionamento com o outro e comigo mesmo. Então, isso que me dá segurança e calma, vamos dizer, para lidar com as adversidades do dia a dia, entendeu? Bom, eu acredito que a Grace Kelly tenha entendido e no final nós temos uma data muito especial para divulgar para você. Bom, agora eu quero ouvir o que a mãe Tininha perguntou para a senhora. Eu gostaria de saber o que não se deve fazer com uma criança em relação à sua timidez. Como que a gente deve tratar essa criança? Tininha, se ficou bem clara a sua pergunta, você coloca o que não se deve fazer a uma criança em relação à sua timidez, vamos dizer. Claro que, independente se a criança é tímida ou não, você tem que respeitar os limites dela e de como ela está naquele momento. Então, se a criança é mais retraída, você não pode forçá-la a algo, expô-la a algo que ela não vai dar conta. Então, tudo exige, às vezes, uma preparação para aquilo, para que deixe que ela fique bem à vontade, para ela poder ser bastante espontânea no agir, vamos dizer. Forçá-la, assim, para qualquer criança, tanto faz ser tímida ou não, não vai dar muito certo isso. Então, principalmente, se está aí trabalhando com talentos, ela tem que estar à vontade e segura para fazer. E agora, forçá-la não vai funcionar. Só vai piorar, na verdade. Só vai piorar, na verdade. Tem mais uma mãe que fez uma pergunta. Bom, agora é a mãe Daniele. Vamos ouvir a pergunta dela? Olá, Márcia, eu sou a Daniele. Como saber qual é o limite para a criança? Daniele, o limite, cada criança tem o seu limite, vamos dizer, né? Então, conforme a criança, óbvio que os pais, conforme a idade da criança, os pais vão saber isso muito melhor do que qualquer outro. Agora, se você estabelece uma relação de respeito entre as pessoas, tanto faz se ele é criança ou adulto, é mais fácil de você respeitar os limites. Mas a importância de conversarmos com uma psicoterapeuta tem que ir além da nossa entrevista de hoje. Então, o Gilson, sempre procurando o melhor, né, para essa agência de talentos mirins, ele convidou a senhora, né, para o dia 17 de agosto, onde os pais dos alunos que estão na agência de talentos possam ter o privilégio, né, de estar frente a frente com a doutora Márcia Lima, tirando suas dúvidas, porque ela atende vários setores da psicologia e nós já sabemos que isso tem um grande valor para o futuro, não só das crianças, como de nós também, né, doutora? Isso é importante mesmo. Olha, o site para inscrição está aí na telinha e o que vocês precisarem, o Gilson e a Priscila, lá na agência, estão à disposição. Eu quero agradecer muito sua presença, adorei, tá? São respostas fáceis de entender e que vão mudar, né, a vida de muitas crianças, inclusive
o jeito das mães, não é verdade? Obrigada, doutora Obrigada Márcia. a você também, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Espero poder ajudar mesmo. E voltar mais vezes, com com certeza, certeza. tá? Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima.